Nesta 9ª semana acadêmica, que nos traz como tema central o currículo, temos a oportunidade de aprender e vivenciar essas práticas. Vamos discutir, vamos debater, vamos estudar e vamos aprender juntos. Desejo a todos uma excelente semana acadêmica e que Deus nos abençoe. Passamos para a programação da semana acadêmica. Hoje, terça-feira, dia 16, palestra com a professora Ângela Carinato, formada em Pedagogia, pós-graduada em Gestão Escolar, servidora pública da Rede Municipal de Marechal Cândido Rondon. Amanhã, mesa redonda com o tema Enfrentamento da Violência contra a Criança e Adolescente. Na quinta-feira, dia 18, 19 horas e 30 minutos, professor Flávio Ervino Schmidt com a palestra sobre Lei Geral da Proteção de Dados, LGPD. 20 horas e 30 minutos, professora Margarete Bétega com a palestra sobre o ser professor. Na segunda-feira, dia 22 de maio, serão realizadas atividades práticas em formato de oficinas com as professoras Leide Meyer e Sônia Antunes Carinato. Na terça-feira, dia 23, haverá apresentações de trabalho dos acadêmicos do curso de Pedagogia do ISEP Rondon. Passamos agora para a palestra com a professora Ângela Cristina Carinato, com o tema Currículo Escolar. Boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar aqui falando para vocês, né? E uma grande responsabilidade também, no qual tem colegas de trabalho, tem amigos que estão aqui presentes. E, primeiramente, eu agradeço a Deus, como foi falado, por todas as bênçãos recebidas e a coordenação da faculdade que fez o convite para estar aqui falando desse tema tão importante e bem, que traz muitos pontos de interrogações que nós vamos ver, porque nós vamos falar das teorias de currículo. Então, eu sou a professora Ângela Cristina Carinato, graduada em Pedagogia, pós-graduada em Administração, Supervisão e Orientação Educacional, Educação Especial e Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Essa última, eu sempre brinco, fiz na pobreza. Espero que a próxima seja na riqueza. Aqui estão os meus contatos. Já atuo na área de educação há mais ou menos 25 anos. Já trabalhei em escolas particulares e atualmente eu trabalho na Escola Municipal Jean Piaget, onde eu trabalho com a educação infantil 5. Sou apaixonada pelo que eu faço. Gosto de trabalhar com crianças. Já trabalhei também na Secretaria Municipal de Educação como assessora pedagógica, no qual eu trabalhava em projetos em conjunto, em parceria com a assistência social e a saúde também. Tenho um canal no YouTube e esse canal ele surgiu na época de pandemia. Na época da pandemia, eu trabalhava com uma turma de segundo
que é a alfabetização. E aí, né? Como passar o conteúdo no papel para esses alunos? Que na alfabetização a gente trabalha os fonemas, os sons, e como passar isso no papel. Então, por insistência do meu esposo, insistiu muito, eu fiz esse canal. E esse canal ajudou muito, tanto pais, alunos e também professores, que eles chegavam e pediam para mim, grava o conteúdo, porque eles não tinham tanta facilidade, mas não é fácil, gente. No começo, para gravar um vídeo de 2 minutos, eu levava mais ou menos umas 4 horas. Por quê? Você está ali gravando, prepara o conteúdo, é uma aula que você tem que preparar. O cachorro bate na porta, você erra, você tem que começar tudo de novo. Mas agora já peguei um pouco mais de prática, né? Então, o que é o currículo? Quando falamos de currículo, vem vários pontos de interrogação. Por quê? Porque o currículo é uma palavra ambígua, ela traz vários significados. E nós vamos ver através das teorias que foi baseado no currículo. O currículo vem do latim, da palavra currere. Meu latim não é muito bom, tá? Mas é mais ou menos isso. Que significa carreira, percurso, caminho. Por isso, o currículo é um caminho que nós vamos seguir. Inclui no significado o hábito, o modo, a forma de correr. Como eu vou percorrer este caminho? Muitas vezes, no caminho, a gente faz alguns desvios, a gente pega alguns atalhos. Quem diante da pedra abandona o caminho. Vou contar uma história para vocês. Um rei, muito tempo ele era rei deste reino, ele estava observando todas as pessoas que viviam. E ele fazia várias coisas que ele era questionado, que algumas pessoas achavam estranhas, mas ele queria que as pessoas do seu reino fossem pessoas melhores, pessoas que passassem coisas boas para todos que conhecessem. Aí, certa noite, enquanto todos dormiam, ele colocou uma pedra bem grande numa estrada e ficou escondido observando. Passaram por ali várias pessoas. Um comerciante carregado de pedras que estava levando, ele viu aquela pedra enorme no caminho, ele desviou, passou por ela e saiu reclamando. Como essas pessoas deixam uma pedra tão grande e não fez nada? Veio também um soldado com a sua espada reluzente. Estava tão ele estava muito preocupado que ia para a guerra e nem viu a pedra. Ele tropeçou na pedra, caiu, se empoeirou e ainda também reclamou, não fez nada para tirar a pedra. Aí, várias pessoas durante o dia passaram pela pedra e não fizeram nada. Até que uma moça que trabalhava no moinho estava cansada, tinha trabalhado o dia inteiro e já ao anoitecer foi passar por essa estrada e quando estava passando ela viu a pedra. Aí ela pensou, poxa, já está escurecendo e se alguma pessoa passar por aqui, tropeçar, cair e se machucar, vou tirar essa pedra. Pois ela se esforçou, ficou exausta, porque a pedra era grande e pesada para ela. Mas ela conseguiu tirar a pedra. E quando ela tirou a pedra, debaixo da pedra tinha uma caixa. E nessa caixa, ela estava bem pesada. Ela abriu a caixa e tinha ouro. E dizia assim, um bilhete: quem retirou a pedra pode ficar com esta caixa. Ela ficou muito feliz e foi para casa. E a história se espalhou pelo reino. E os outros que tinham passado por ali e não fizeram nada, ficaram indignados, voltaram lá para ver se encontravam alguma coisa, um pouquinho de ouro que fosse. E o rei disse: todos que aqui passaram e não fizeram nada,
oportunidade. E foi isso que essa moça viu, uma oportunidade. E no currículo, com certeza, nós encontramos muitas pedras, muitos obstáculos. Mas não existe caminho sem pedras. E você? O que tem feito com essas pedras que você encontra no seu caminho? Então, o que é o currículo? O currículo, ele traz em si a ordem, a organização. É a base pedagógica, como já foi falado antes, é a nossa base. E ele é a noção de currículo. Agora eu vou apresentar para vocês o que alguns autores colocam sobre currículo, e vocês vão ver que cada autor tem uma maneira de pensar o currículo. A noção de currículo, desde a origem da aplicação desse termo, a educação escolar, liga-se às ideias de controle do processo pedagógico, estabelecimento de prioridades segundo as finalidades da educação, ordenação, sequenciação e dosagem dos conteúdos de ensino. Isso quem diz é Saviano. O currículo, em termos práticos, é composto por tudo que ocupa o tempo escolar. Sacristão. Em sentido amplo, o currículo escolar abrange todas as experiências escolares. Samuel Rocha Barros. É a totalidade das experiências de aprendizagem planejadas e patrocinadas pela escola. Jamison Hicks. São todas as experiências dos alunos que são aceitas pela escola como responsabilidade própria. Regan. São todas as atividades através das quais o aluno aprende. Halston. E o currículo é uma construção permanente de práticas com um significado marcadamente cultural e social. É um instrumento obrigatório para análise e melhoria das decisões educativas. Isso quem fala é Pacheco. Quando o currículo ele é pensado, ele é organizado por alguém, ele deseja uma mudança. O nosso aluno, a partir de todo o período escolar dele, ele entra de um jeito e a gente espera que ele saia do outro. Porque se ele sair do mesmo jeito que ele entrou na escola, o que nós estamos fazendo, né? Ele tem que, nesse processo, melhorar, ocorrer transformações. O currículo, ele naturaliza, ele é ascético. Relação de poder, decide o que é certo e errado, o que é e o que não pode. É a articulação entre práticas educacionais e teorias. Neste currículo, nós vemos o currículo real, que é aquele que está no papel, que vem para nós, que está escrito. Nós temos também o currículo percebido, que é aquele como o aluno recebe o conteúdo deste currículo. E também o currículo como processo, que é a relação entre aluno e professor, a formação do sujeito. E ele sempre deve ser um processo, uma mudança, a transformação. Agora, nós vamos falar um pouquinho das teorias. O currículo, no decorrer dos anos, ele passou por várias teorias. E quando eu vou explicar essas teorias, vocês vão perceber quais ainda estão presentes no currículo. As teorias tradicionais. É uma concepção técnica, traz que elas são neutras, científicas e desinteressadas. O que é dado natural. Se preocupa com como eu vou fazer. Não interessa como o aluno vai aprender. Só interessa o como eu vou repassar esse conteúdo. Aceitação, ajuste e adaptação. Distante
diante das particularidades. Todo mundo é igual, todo mundo aprende igual, nesta teoria, tá? Ensinar as obras clássicas produzidas pela humanidade e formar homens nestes princípios. Aqui, a ideia de homem não é homem e mulher, é homem mesmo, a questão do masculino, porque a mulher, no decorrer da história, ela demorou muito para ter os seus direitos, né? A gente percebe isso na história. E as teorias tradicionais trazem muito isso, que é a questão da máquina, né? Da questão das fábricas. A fábrica era tido como modelo na educação nessa época da teoria tradicional. O currículo, então, era inspirado no modelo fabril, a ideia de reunir multidões de alunos, que os alunos eram matéria-prima, destinados a ser processados por professores, que os professores eram os operários, numa escola central, que era a fábrica, que foi a demonstração do espírito industrial, da racionalidade científica. Isso quem coloca para nós é Alvin Toffler. Então, o aluno matéria-prima, professor operário braçal, e a escola era a fábrica que produzia essa matéria-prima. Olha a comparação, né? Nesta época da teoria tradicional, foi lançada uma música, em 1979, de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. E essa música, ela trazia muitos assuntos que eram falados e marcados, que era o sistema educacional, a ideologia, o autoritarismo e a sociedade. Prestem atenção no clipe que eu trouxe para vocês.
Brown, ele diz assim, ó, nós não precisamos de nenhuma educação, nós não precisamos de controle em nossas mentes. Por quê? Porque na época tradicional era todo mundo tratado igual, não se via as particularidades de ninguém. Depois das teorias tradicionais, nós vamos para as teorias críticas, que é aquela, nenhuma teoria neutra ou desinteressada. Perceberam que lá na tradicional ela era neutra e desinteressada, que a crítica já traz, ó, que nenhuma teoria é neutra ou desinteressada. Já começa a se preocupar o que ensinar e por que ensinar. E também o que o currículo faz. Aqui começa a se preocupar com o sujeito, com a formação do sujeito. Aí, quem elabora o currículo já começam a pensar o seguinte: por que nós temos 6 aulas de matemática e 6 aulas de língua portuguesa? Porque matemática é mais difícil? Mas quem disse que matemática é mais difícil? E cadê a aptidão que cada um tem? Está vendo ainda? Tem a relação do poder. O que é imposto, o que quem pensou é melhor. Mas aqui já começa a refletir, né? Uma reflexão em cima daquele currículo tradicional. Aí nós temos as concepções, algumas correntes bem interessantes, que é a fenomenologia e a hermenêutica que aparecem nesta época. A ênfase não está nas estruturas ou categorias teóricas, mas no significado que os sujeitos dão às suas experiências. É a partir do que a criança aprendeu. Começa a ver a criança como ser único, ser diferente, que cada um aprende de um jeito. E aí eles já começam a melhorar o currículo, porque antes era imposto, neutro e desinteressado. Aqui também eu apresento alguns autores. Claro que nenhum autor é 100% alguma coisa, porque quando alguém vai escrever, principalmente vai escrever sobre o currículo, ele faz várias leituras e ele vai trazer várias ideias. Então, ele não é 100%, ele vai ser uma junção de todas as leituras que ele fez, né? Que é o marxismo, né? A escola de Frankfurt, que é Hegel, Freire, Saviano, Giraud, Bourdieu, Passeron, e que eles trazem a reprodução e a exclusão. Aqui, a gente vê o excluído de dentro. Já ouviram esse termo? Que é que todos estão dentro de uma escola, mas as pessoas têm classes sociais diferentes, origens diferentes, e elas são colocadas numa escola, e essa escola não dá um meio para que todos consigam se desenvolver. Então, é o excluído de dentro. Ele está dentro da escola, mas igual ele é excluído. E nessa época das teorias críticas começam a aparecer as diretas à ditadura, a guerra do Vietnã e os protestos. As pessoas não recebem mais tudo, é isso e pronto. Já começam a criticar. E depois nós vamos para as teorias pós-críticas, que é o significado, a centralidade da cultura e a linguagem. Esses 3 elementos, eles dão a origem à pós-crítica. Essas teorias vão se basear em várias concepções, que eu vou resumir algumas dessas concepções aqui, que é os estudos culturais. Aí começa a estudar a cultura. E começa a colocar assim, por que uma cultura é melhor que outra? Não existe cultura melhor que outra. Ou valorizar uma cultura e desvalorizar outra. Cultura é cultura. Tudo que é movimento de cultura, que está sendo feito, é cultura. Vamos comparar, vou fazer uma comparação bem drástica. A cultura popular, o funk,
com a cultura clássica. Porque sempre ensinado só a cultura clássica, sendo que o funk também é uma cultura, claro, né? Aí nós analisamos as letras das músicas, como nós vamos trabalhar com os nossos alunos. Algumas não têm nem condições, mas é só um exemplo para vocês entenderem que tudo que é cultura. Porque uma está na escola e a outra não. Já perceberam também que na cultura sempre ela encosta, sempre fica a cultura dominante sobre o dominado, de quem tem mais poder, ainda tem a relação de poder aqui. No currículo, então, o posicionamento ele começa a mudar, ir atrás, a verificar todas as coisas, na pós-crítica, porque na crítica eles criticavam, mas aqui eles começam a ir atrás, a querer saber o porquê, a questionar. Lembra que eu falei antes, 6 aulas de português e 6 de matemática. E por que as outras têm menos? Né? Então aqui eles começam a criticar. Raimundo Williams traz a experiência vivida de um grupo social, a falsa contradição entre cultura erudita e popular, o claro posicionamento, a história vinda de baixo. Aqui começa a se ver que tudo é cultura, né? Até aquelas mais da população que é considerada de classe baixa. O currículo, campo de luta e significação, é um objeto cultural. E a equiparação entre os diferentes saberes, né? Que todos os saberes são importantes. O multiculturalismo, que existe uma cultura que é universal? Será que existe uma cultura universal? Só uma cultura? Algo que é cultura? Como eu disse, tudo que é um movimento, que é produzido, é cultura, não deixa de ser cultura. Não se limita à tolerância e respeito. Então, todas as culturas, na pós-crítica, começam a ser valorizadas e respeitadas. A produção, então, das diferenças nas relações assimétricas, e a diferença é colocada em questão. Aí começam-se os questionamentos. E uma questão de gênero e a pedagogia feminista. A análise de gênero não é o estudo das mulheres. Aqui eles começam a perguntar. Um livro didático, ele é escrito por homens para homens, de homens brancos para homens brancos, mas por que isso? Então aqui começa a questionar os elementos culturais na construção da performance social. E agora uma teoria, que é uma teoria bem atual. Já ouviram falar da teoria queer do currículo? Essa teoria é a identidade sexual, ela é fluida, histórica, social e momentânea. Essa teoria, ela começa a incomodar, porque ele vai contra alguns princípios, mas é esse o objetivo do pós-crítico, é fazer uma reflexão, fazer a gente pensar sem julgar, porque aqui, nessa parte aqui do currículo, começa a aparecer essa questão, que até então existia, mas ela era escondida, né? E na pós-crítica, os acontecimentos marcantes, que é o Muro de Berlim, o Movimento Sem Terra, as Torres Gêmeas, a Guerra do Iraque e também a Era da Comunicação. Tudo muito fácil, tudo na palma da mão. Nós temos as informações muito rápidas, mas nem sempre elas são verdadeiras, né? Aqui entram os fake news, que a gente sabe. Então, quando a gente tem uma informação, a gente tem que ir a fundo para ver se ela é verdadeira ou não. Então, vamos resumir um pouquinho aqui as teorias. As teorias tradicionais: o ensino, a aprendizagem, a metodologia, a avaliação, a organização e a eficiência. As teorias tradicionais
tradicionais consideravam-se neutras, científicas e desinteressadas. Aceitavam facilmente os conhecimentos e os saberes dominantes e concentram-se em questões técnicas, o como ensinar, lembra lá do modelo fabril da fábrica, as teorias tradicionais. As teorias críticas, emancipação e libertação, ideologia, poder, reprodução social e cultural, conscientização e resistência. Argumentam que nenhuma teoria neutra, científica e desinteressada está implicada nas relações de poder. E as teorias pós-críticas, multiculturalismo, identidade, alteridade, diferença, subjetividade, saber, poder, gênero, raça e etnia. Não se limitam a perguntar o que, mas submetem que há um constante questionamento. Por que esse conhecimento está no currículo e não no outro? A visão pós-crítica de currículo. A visão pós-crítica distingue o currículo como uma linguagem dotada de significados, imagens, falas, posições discursivas e, nesse contexto, destaca que nas margens do discurso curricular se comunicam códigos distintos, histórias esquecidas, vozes silenciadas que, por vezes, se miscuem, se juntam, se misturam com o estabelecido, regulamentado e autorizado. As teorias críticas e pós-críticas, elas estão preocupadas com as conexões entre o saber, a identidade e o poder. Mas voltamos aqui, então. O que é currículo? A partir de todas essas teorias que nós vimos, a primeira função do currículo, sua razão de ser, é a de explicitar o projeto, as intenções e o plano de ação que persiste as atividades educativas escolares. Enquanto projeto, o currículo é um guia para os encarregados de seu desenvolvimento, um instrumento útil para orientar a prática pedagógica, uma ajuda para o professor. O currículo não deve suplantar a iniciativa e a responsabilidade dos professores, convertendo-os em meros instrumentos de execução de um plano prévio e minuciosamente estabelecido. Então, como ele deve ser? A gente deve pensar no currículo. Quando organizamos um planejamento bimestral e anual, pensamos sobre aquela distribuição de conteúdos de forma crítica? Ou a gente só recebe aquele planejamento anual, bimestral que vem para nós e a gente aceita e faz? Ou a gente critica e pensa, poxa, por que isso está no conteúdo? Por que é importante para o meu aluno saber? Quantas vezes nós, professores, quem já é professor aqui, faz isso? Currículo é um projeto cujo processo de construção e desenvolvimento interativo implica unidade, continuidade e interdependência. Então, ele sempre tem que estar em transformação e processo. Tipos de currículo: o informal, o oculto e o formal. Currículo informal. Por currículo informal, entende-se toda atividade estruturada ou não estruturada que faça parte da vida escolar dos alunos para além das atividades letivas. São exemplos deste currículo no sistema educativo: clubes escolares, desporto escolar, associações de estudantes. Este currículo normalmente é de caráter facultativo. Ele organiza as diferenças das mediações e referências sociais. Ele contribui para o bom rendimento do processo ensino-aprendizagem.
dois aspectos. Por um lado, aquelas práticas e processos educativos que induzem resultados de aprendizagem não explicitamente visados pelos planos e programas de ensino e que apenas se indiciam por serem ainda totalmente conhecidos. Por outro, refere-se a efeitos educativos que a educação escolar parece favorecer, como uma espécie de subproduto do currículo formal, respeitante, sobretudo, a aquisição de valores, atitudes perante a escola em matérias escolares, processos de socialização, de formação moral. O que se aprende no currículo culto são fundamentalmente atitudes, comportamentos e valores. É o que nós passamos da questão comportamental e dos valores. Currículo formal. O currículo formal designa o plano de ensino e aprendizagem. Nos seus objetivos, conteúdos e atividades expressamente definidos para promover aprendizagens explícitas, o qual constitui obrigação formal do professor implementar e se traduz concretamente no horário letivo de alunos ou professores e no cumprimento de programas estabelecidos. Articulam os conteúdos, então, os valores e conhecimentos, traduzidos em temas de estudos, nos quais os conceitos, procedimentos e as atitudes são construídas no currículo. Assim, o currículo é o meio pelo qual a escola se organiza, propõe os seus caminhos e a orientação para a prática. Ou seja, lembra lá do caminho que a gente viu que o currículo é um caminho? Sobre o que, quando e como ensinar, sobre o que, quando e como avaliar. O currículo deve ser construído a partir do projeto político-pedagógico da escola, que viabilizará a sua operacionalização, orientando as atividades educativas, as formas como executá-las, além de definir suas finalidades. Então, ele deve ser a partir do projeto político-pedagógico da escola, porque ali vai ter as individualidades, as particularidades de cada local, de cada região. Na escola democratizada, o currículo deve ser flexível e contextualizado na realidade local e regional dos alunos, norteado por um projeto pedagógico que articula os interesses, necessidades e demandas dessa realidade com as diretrizes escolares. Para tanto, há que criar situações educativas que promovam o pensamento científico e o desenvolvimento de valores da vida democrática. Elevar o nosso aluno a pensar, né? Porque antes, lá, na teoria tradicional, todo mundo era igual. Aqui a gente já começa a ver as diferenças. Uma das dinâmicas que favorece a aproximação entre a escola e a realidade do aluno, a vivência democrática, que se vincula com a pesquisa sobre algo significativo para o aluno. Baseia-se no desenvolvimento do currículo por meio de projetos, os quais têm sentido quando surgem como a busca de respostas a situações, problemas emergentes do cotidiano educativo, que é a questão de trabalhar os projetos, né? E quando a gente trabalha o projeto, o conteúdo, ele surge, né? O tema, ele surge da realidade do aluno. Ali numa aula você está trabalhando, você está no parque com as crianças, eles veem um inseto, eles se interessam por isso, vamos fazer um projeto sobre isso, né? A partir do interesse do aluno. Agora vamos ver um pouquinho da BNCC e o currículo, a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, ela não deve ser entendida como o currículo da rede de ensino ou da escola. Eles são documentos com finalidades diferentes. A BNCC apresenta os objetivos de aprendizagem que deverão ser aprendidos ao longo da vida escolar, enquanto o currículo é o caminho que as unidades escolares farão para desenvolver
habilidades e competências contidas na BNCC. A BNCC é uma parte do currículo escolar com o objetivo de orientar a construção dos referenciais curriculares e dos projetos políticos pedagógicos de todas as escolas. Assim, faço uma analogia com a navegação, no qual a BNCC é o porto em que vários barcos, os barcos são os currículos, farão diferentes percursos, na maré alta, na maré baixa, em noites tempestuosas ou em águas tranquilas, posicionando suas velas para chegar ao seu destino. Aqui coloca, né, aquela educação para que todos tenham a mesma possibilidade. Mas a BNCC coloca essas habilidades, mas é o currículo que faz essa diferenciação. Transformando as diretrizes em ações para a sala de aula. Vamos pegar um exemplo concreto. Imagine que o professor esteja planejando para uma turma do segundo ano do ensino fundamental. Para isso, iremos ao documento da BNCC e atentamente veremos quais são os objetivos de aprendizagem para esta faixa etária. Prática de linguagem, produção de textos, escrita compartilhada e autônoma. Objeto de conhecimento, planejamento de texto. Habilidades, planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, quem escreve, a finalidade e propósito, escrever para quê, a circulação, onde o texto vai circular, o suporte, qual é o portador do texto, a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. O que se espera do aluno para este item específico é que ao final dos anos iniciais do ensino fundamental, ele consiga, mesmo com a ajuda do professor, planejar o texto que irá produzir, incluindo todas as situações para que isso aconteça de forma efetiva. Então, a situação comunicativa, a finalidade ou propósito, os interlocutores, a circulação, a organização e forma do texto, o suporte, a linguagem, o tema. Mas lembre-se de que a turma é o segundo ano do ensino fundamental e encontraremos no documento da BNCC o detalhamento por ano sobre cada prática de linguagem. Então, fazendo essa correspondência, vemos que para o segundo ano do ensino fundamental, se espera que os alunos adquirem as seguintes habilidades: planejar e produzir bilhetes e cartas em meio impresso e ou digital, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto e finalidade do texto. Planejar e produzir pequenos relatos de observação de processos, de fatos, de experiências pessoais, mantendo as características do gênero, considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto do texto. Se fizermos uma análise de cada ano, veremos que eles se complementam para que ao final do ensino fundamental o aluno seja capaz de atender à expectativa descrita na habilidade. E a habilidade nós encontramos na BNCC. Mas para que isso se concretize em cada sala de aula, ainda é muito abrangente dizer que os alunos irão planejar e produzir bilhetes. Bilhetes para quem? Com qual objetivo? Qual será o teor do conteúdo? Todos esses detalhes estarão no currículo da escola, ainda mais detalhado no plano de aula
o currículo está lá, mas no nosso planejamento é que nós vamos detalhar como nós vamos fazer isso em sala de aula. Como o professor poderá trabalhar com os diferentes níveis de escrita que existem em sala, incluindo as adaptações para os alunos com deficiência? Qual é a metodologia que irá usar? Fará trabalho em grupo ou individual? Vai começar pelo meio digital ou escrito? Perceba que essas ações não estão na BNCC e teremos que detalhar no nosso currículo. Aqui estou frisando mais uma vez, né? As habilidades estão na BNCC, mas o detalhamento, por isso cada currículo é único, vai no currículo. Essas características farão de cada currículo um documento único, com as características culturais, locais e com as adaptações necessárias a cada realidade. O objetivo é trazer todas para o corpo, mesmo que por caminhos diferentes, mas todos chegando ao mesmo lugar, promovendo a equidade na educação, tão desejada para a transformação do nosso país. Que é isso que a BNCC traz, né? Para que todos tenham as mesmas condições de aprendizagem de ensino. Aqui um videozinho mostrando uma vídeo solar que nós temos. Vocês já. Então, essas são as fases de vida do estudante, né? Para as crianças, que a gente nunca para de estudar, principalmente nós da área da educação, né? A gente sempre tem que estar estudando, se aperfeiçoando. Muito obrigada, agora eu abro para perguntas. Temos perguntas, professores do SEI, acadêmicos, convidados. Temos perguntas? Eu tenho, professora. Eu tenho. Pode perguntar. Nós passamos por um momento bem complicado nesses últimos anos, a pandemia, né? Você acredita que a perspectiva sobre o currículo mudou depois da pandemia? Mudou. Porque antes, principalmente na visão dos pais também, né? Porque na época de pandemia, quem ensinava eram os pais. E aí eu acho que nós, professores, fomos mais valorizados nessa época. Porque os pais chegavam, a gente tinha material impresso que os pais iam buscar, realizavam com os alunos e depois os entregavam. Porque eles falavam, professora, como você consegue? Porque eles não conseguiam fazer uma criança que eles tinham em casa fazer a atividade.
E aí, nós, professores, também começamos a olhar para o currículo diferente, né? Porque antes da pandemia, era tudo compartilhado. Agora a gente percebe que a nossa sala, a nossa cidade também mudou. A partir do vírus que apareceu aí, né? Mas ainda muita coisa melhorou também, eu acho, na visão geral. Ficou um legado, né? Realmente ficou um legado essa questão da valorização do professor. Foi falado sobre tecnologia, né, na tua fala. A questão da tecnologia ela é super importante, mas eu acho que, sobretudo, o papel do professor. E na época da pandemia, nós das escolas municipais, os nossos pais, os pais dos nossos alunos, eles não tinham essa tecnologia, porque em algumas escolas, em alguns lugares, era tudo online, né? Via digital. E nós, era ainda na base do quê? Do papel. Boa noite, professora Ângela, é um prazer tê-la conosco. E eu gosto muito do seu trabalho pelo YouTube, tá? Quando você posta lá no grupo dos professores do município, quando a gente tem acesso, né? Eu gostaria assim, que você falasse, ou se você tem algum exemplo para mostrar para os nossos acadêmicos, né? Você tem um vídeo lá que era sobre a Parlenda, alguns números, né? Não sei se você trouxe tem algum que poderia mostrar, para ver a importância do uso das tecnologias voltado ao currículo. Como a gente pode trazer o currículo associado à tecnologia? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, como que é essa repercussão, como que os pais dos seus alunos, os seus colegas, como que eles falam, o que eles relatam sobre isso. Eu gosto muito, inclusive até conversando com a professora Rafael, falei assim, trazendo um trabalho, uma experiência que está a acesso a todos, né? E cada um pode fazer de uma maneira diferente. Como eu disse, quando eu fiz o canal foi difícil, né? Porque a gente grava em casa, não tem muito espaço na minha casa, mas a gente grava isso. O meu esposo que grava, agora ele até edita um pouquinho os vídeos, mas no começo, por isso que eu demorava 4 horas, porque ele não editava. Então, se eu errava, eu ficava lá, começava de novo, começava. E aquilo virava até um estresse, né? Porque você cansa. E como isso ajudou? Os pais vinham, colocam, até hoje, eles dizem assim, eles só querem assistir o seu vídeo. E continuem assistindo, vocês também, tá? Quem você inscreveu, se inscreve lá. E aí, os professores vinham e perguntavam, grava esse conteúdo. Até não só professores do município, muitos professores de fora vinham, mandavam para mim pelo Instagram, pelo Facebook, pedindo que eu gravasse alguns conteúdos. E claro, a gente recebe muita crítica também, né? Alguns, pra que isso? Poderia ser assim. Mas, em vez disso, a gente tenta melhorar, né? Pelas críticas, mas também muitos elogios. E fico feliz que tenha ajudado, que venha ajudando, né? E também me coloco à disposição. Se alguém quer que eu grave um conteúdo, se alguém quiser gravar comigo também, tá? Só me procurar. Olá! Hoje nós vamos conversar sobre Parlenda. Mas o que é Parlenda? São textos, rimas e versos com ritmo e sonoridade. Qualquer um pode criar uma parlenda, pois não existe certo ou errado. A parlenda, na alfabetização, enriquece o vocabulário, melhora a assimilação do oral com o escrito, resgata o lúdico e estimula a memorização. As parlendas fazem parte do folclore brasileiro e servem para divertir as crianças. Agora, vamos aprender algumas parlendas? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7 e 8, comer biscoito. 9 e 10, comer pastéis. Mais uma, rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Outra, lá em cima do piano tem um
de veneno, quem bebeu morreu. O culpado não fui eu. Corre o dia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Outra, uma folha feia, não teve que comprar. Comprou uma cadeira pra comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor. Mais uma, veio do mundinho, seu vizinho, maior de todos, jura amor, mata piolho. E a última, hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro. Bate o touro é valente. Bate na gente, a gente é fraco. Cai no buraco é fundo, acabou-se o mundo. E você, conhece alguma parlenda? Escreva nos comentários. Se inscreva no meu canal e dê um like. Profissional. Até tem um vídeo meu, que é o que mais tem visualizações, que é o onde eu ensino as horas. E esse é bem interessante, que algumas pessoas adultas colocam lá, nossa, eu não sabia das horas, assisti seu vídeo e consegui aprender, sabe? Comentários bem interessantes abaixo dos vídeos. Eu gostei muito daquele das profissões, do planejamento que você fez para a Semana das Profissões. Olá, sou a professora Ângela e como objetivo Essa das horas. Olá, hoje vamos conversar sobre horas e minutos. Precisamos entender que um dia nós temos 24 horas e 4 períodos: madrugada, manhã, tarde e noite. No relógio de ponteiros, o dia e a noite são divididos em 12 horas. E para entendermos melhor o relógio de ponteiros, precisamos saber contar até 12. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No relógio de ponteiros existem 2 ponteiros, o maior que marca os minutos e o menor que marca as horas. Neste relógio aqui, o maior está na cor preta e o menor está na cor vermelha. Quando o ponteiro menor estiver apontando para qualquer número e o maior para o número 12, é uma hora cheia. 60 segundos formam 1 minuto e 60 minutos formam 1 hora. Os minutos, eles são contados em 5 em 5, mas eles não são visíveis no relógio. Eu vou escrever para ficar mais fácil de entender. 12, 00, quando o ponteiro maior estiver apontando para o 1, são 5 minutos. Para o 2, 10 minutos. Para o 3, 15 minutos. Para o 4, 20 minutos. Então, quando o ponteiro maior estiver apontando para o 5, 25 minutos. Para o 6, 30 minutos. Fizemos a metade, ou seja, meia hora. Para o 7, 35 minutos. Para o 8, 40 minutos, quando o ponteiro maior estiver apontando para o 9. 45 minutos. Para o 10, 50 minutos. Para o 11, 55 minutos. Formamos, então, 1 hora. Vamos conferir se está em 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Formamos 1 hora. No meio de cada 5 minutos, tem os outros minutos, que seriam os 4 risquinhos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e assim sucessivamente. Então vamos marcar 1 hora para ver se entendeu.
podemos ver. Se eu quero marcar 6 horas no relógio, o ponteiro menor vai no 6 e o maior no 12. Agora, se eu quero marcar 11 horas e 8 minutos, o menor vai no 11 e o maior vai aqui apontando no 8 minutos. Pode ser 11 e 8 da manhã ou 11 horas e 8 minutos da noite. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e dêem um like. E esses vídeos eu procuro gravar conteúdos, práticas em sala de aula que deram certo. Então eu vou postando, colocando para ajudar outros professores também. Esse conjunto de conteúdos que o professor prepara para a sala de aula, muitas vezes ver o professor em sala de aula aplicando o conteúdo parece simples, mas esse é um processo complexo para você conseguir reunir esse conjunto de conteúdos num propósito, num objetivo pré-estabelecido já, só tendo conhecimento sobre currículo mesmo. Então, por isso a escolha desse tema, falar sobre o currículo. Não importa a faixa etária, se você está trabalhando com crianças lá do berçário 1, de 4 meses ao ano, você tem um conjunto de conteúdos que precisam ser trabalhados. Se você está trabalhando com crianças do 5º ano, você tem um conjunto de conteúdos que precisam ser trabalhados. Então, ter o conhecimento sobre currículo, ter esse foco no planejamento de aula é super importante. O professor não pode chegar despreparado numa sala de aula para atender alunos, porque depois começa aquela questão, né? Eles estão indisciplinados, a turma é muito agitada, criança ociosa fica agitada. Se você vai lá despreparado, muitas vezes o professor é devorado em sala de aula. Olá, professora, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu trabalho com ensino fundamental 2, médio, e aqui na graduação. E o que eu acho importante a gente comentar também é sobre a importância da flexibilização do currículo, Porque quando a gente olha, digamos assim, a parte teórica do currículo, quando a gente vê uma infinidade de conteúdos que teoricamente, a gente tem que trabalhar, às vezes a gente fica um pouco assustado, E aí você começa a trabalhar com uma turma, seja ela de Fundamental 1, Fundamental 2, ou no caso médio também, ou na graduação, e aí a gente vê que a gente precisa flexibilizar o currículo, ou seja, eu acho que essa turma, isso aqui eu não preciso mais trabalhar, ou não, nessa turma eu preciso fazer uma adaptação, E eu acho que isso que é o mais importante, que a gente perceba que não é tudo aquilo que está lá que a gente precisa dar conta, Porque quando a gente fala em educação, a gente não fala em algo fechado, A gente fala sempre em algo que precisa ser construído e constantemente a gente precisa fazer essas adaptações. A gente não está falando de um cálculo matemático que 2 e 2 sempre vão ser 4, Eu acho que isso é algo que é muito importante e que a gente precisa colocar em mente não só na nossa mente, enquanto nós que já estamos trabalhando, quanto com eles que vão começar a trabalhar. Porque quando você vê aquilo assim, muitas vezes você fica assustado, você fala, meu Deus, como que eu vou dar conta de tudo isso, Por isso, o currículo é um processo. É um processo. Transformação, uma mudança. Então lá, mas nós vamos ver a realidade, conforme a turma que nós temos, porque nem tudo vai ser possível. E mesmo que a gente trabalhe um ano, outro ano, com a mesma turma, até de manhã com uma turma, à tarde a mesma turma, eu tenho muitas vezes o conteúdo que eu trabalhei lá de manhã, a forma que eu trabalhei, com a outra turma eu não vou conseguir trabalhar da mesma maneira. Por isso essa flexibilidade. Muito bem. Perguntas? Não? Sim, professores do SEI, querem participar? Professora Jéssica. Pessoal, sem mais perguntas, quero agradecer a presença de todos, espero que tenham curtido. Nós temos, ao longo da semana, uma agenda bem cheia, tivemos algumas alterações no cronograma, devido
devido a mudanças que aconteceram durante a programação, tá? Então amanhã nós teremos uma mesa redonda com o pessoal do fórum, delegado, promotor, vamos falar sobre questões de violência contra a criança e adolescente, bem importante também a participação de todos. Na quinta-feira nós teremos uma palestra com o professor Flávio para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e com a professora Sônia, também vai contribuir, falando um pouquinho sobre o ser professor, não só em sala de aula, né? Mas trazer esse foco também na responsabilidade do ser professor. E na sexta-feira nós mudamos a programação, tá? Então, o que era para acontecer na sexta-feira, nas apresentações de trabalhos, nós mudamos. Então, no dia 22, na próxima segunda-feira, nós teremos as oficinas com a professora Lady Meiners e a professora Sônia também. E na terça-feira, então, as apresentações de trabalhos. Ok? Professora Ângela, muito obrigado por ter aceitado esse desafio, por ter vindo, por ter compartilhado do seu conhecimento, das suas experiências, por ter compartilhado um pouquinho do seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Nós, da instituição Isaac Rondon, professores do curso, acadêmicos, agradecemos muito, muito a sua presença. Seja sempre bem-vinda. Vamos tirar os planos aqui.